Vamos ter mais um momento, não é, de desfrutarmos da palavra do nosso Deus. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou pedir para o irmão Jobson se apresentar, e aí ele fala aquilo que ele perceber que é melhor, né? Como foi a sua conversão e tal. Agora, de uma forma bem resumida, para que quem está nos assistindo possa ter noção, né? Conhecimento um pouco de cada um que está aqui. Jobson. Quase isso. Bom dia a todos, que a paz esteja conosco. Me chamo Jobson Marques, casado, pai de 2 filhas, casado há 17 anos, e há cerca de 16 foi quando eu conheci o Evangelho através de um irmão, hoje infelizmente afastado, porém nós em comum acordo depois sim de ter conhecido o Evangelho, tanto minha esposa quanto eu, nós fomos batizados, confessamos a nossa fé em Cristo Jesus na Presbiteriana Conservadora em Caruaru. Hoje, há muitos anos morador de Agrestina, e dentro dessa situação, quer Deus que nós estejamos sim nessa congregação e crendo em Cristo Jesus, e como ele fala em Efésios, né, tanto o querer como o efetuar é dele, não é nosso. Então estamos aqui também crescendo junto com os irmãos em graça e conhecimento, como assim manda a palavra de Deus, e buscando sim, conforme também ele fala nas cartas pastorais, o tanto que a gente é responsável, sendo pastor da nossa casa, sendo pastor da nossa esposa, sendo pastor dos nossos filhos, e por que não dizer, sim, puxa a orelha também, sendo pastor da Igreja de Cristo, conforme está lá, bem descrito, o que Ele quer de nós. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a fé salvífica, a fé que salva. Nós vimos que existem muitos tipos de fé que é professada por aí, mas que é uma fé que não é sólida, porque essa fé não é embasada nas Sagradas Escrituras. A fé que salva é aquela que vem das Sagradas Escrituras. Os irmãos abriram em Efésios, capítulo 2, leiam. Vamos ler o versículo 8. Observe o que diz a respeito da fé salvadora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui o Senhor deixa bem claro que a fé não surgiu do nada, nem veio através do teu raciocínio, através da tua capacidade. A fé foi dada como um dom de Deus. Então a fé que salva é esta, aquela que Deus depositou no coração do seu eleito, do seu escolhido. No entanto, a fé, ela tem como, a gente pode dizer assim, como se fossem frutos. Existem na fé frutos. Como é que se distingue uma fé falsa de uma fé verdadeira? Existem vários aspectos. Um que a gente vai ver é esse que diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. E daí nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós tivemos a respeito de como é que surgem ou quais são as seitas, os ensinamentos, as religiões que muitas vezes corrompem as pessoas sem que elas nem percebam. Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim. Diz assim. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Então observe que a fé ela tem essa característica. A característica da paciência, do
aprender a esperar, do saber esperar. Mas você precisa entender que o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que muitas vezes as coisas são conquistadas através de muita paciência. Então ele vai batendo, martelando assim, ó, na tua consciência. Pam, pam. E você não dá atenção, mas ele não desiste. E daí a pouco, 2 anos na sua consciência, até que você se entregue. Então ele sabe que as coisas são adquiridas através de muita paciência. E a fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam. Nós estamos estudando a respeito dessa fé pervertida aí que as pessoas têm. E eu perguntei a vocês qual era o sentido de um grupo determinado lutar por algo com tanta paciência que eles sabem que vão morrer e não vão ver acontecer. Eles sabem que vai acontecer, mas eles não vão experimentar disso. Eles vão morrer, vai ficar para os próximos, os próximos vão... Um exemplo, por exemplo, entra um desses aqui, se infiltra e começa a tentar perverter a igreja. Quando ele é enviado para cá, para se infiltrar, ele já vem entendendo que, olha, a Igreja Presbiteriana Conservadora de Agrestina pode ser que não se corrompa tão cedo. Pode ser que daqui a 50, 60 anos ela se corrompe. Aí o sujeito tem 40 anos, vem para cá e trabalha. E vai com calma, a vida toda dele aqui. Ele sabe que vai morrer e não vai ver essa igreja corrompida. Mas ele sabe que ela vai se corromper, só eles não desistirem. O que é que leva uma pessoa a trabalhar por algo que eles não vão desfrutar? A gente comentou um pouco, não foi, Jobson? Mas bem, leva aí. Enquanto os irmãos pensam, tu tem algo a dizer a respeito disso? Perante a palavra de Deus, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Quer dizer, de forma bem sucinta, que a tendência do homem é fazer o mal. Se não houver a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus no homem, ele vai ser totalmente corrupto. O que eu quero dizer com isso? Introduzindo, o diabo sempre, enquanto Cristo não vir, vai imitá-lo ou querer imitá-lo. Tudo quanto essa seita está fazendo nada mais é do que uma imitação barata, deixar bem claro isso, do que Deus já promove em sua palavra. Isso é simples, porém, ao mesmo tempo também complexo. Sim, porque nós sabemos que como ele imita, de onde ele tira essas ideias, o diabo, a própria palavra de Deus. Então, conforme até a própria palavra de Deus fala que sim, o diabo vai enganar até os seus filhos em determinado momento, por que não vai enganar aqueles que são filhos dele mesmo? O pai da mentira mentindo, isso é óbvio. Então, como eu posso esperar algo do ímpio? De certa forma, o que nós vemos, ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que o quê? E a convicção dos fatos que o quê? Eles estão vendo, eles disseram, pelo menos um deles, né? De forma declarada, já disse, está aí para quem quiser ver que o quê? Eu vou fazer, mas não tenho esperança que eu vá ver esse plano concluído. Gente, ele está fazendo justamente o quê? Diferentemente de nós, que nós temos uma viva esperança, eles têm uma morta esperança, a gente tem uma viva esperança que é Cristo Jesus, eles estão tendo fé naquilo que eles acreditam. Então, dentro dessa situação, de fato, eu creio que seja tão somente isso, a imitação do diabo das ideias de Cristo Jesus, só que para fins que não é para Cristo Jesus. São justamente para afastar de Cristo Jesus. Verdade.
É justamente isso, irmãos. Olha, todos podem falar, perguntar, questionar. Só levanta a mão, eu peço para Sandro entregar, e aí vocês, para que saia um som aqui na gravação. Olha, é isso aí que Jobson falou. A gente esquece que por trás dessas pessoas tem alguém que o comanda, tem alguém que o manipula, tem alguém que os usa. Eles fazem isso porque eles estão sendo enviados. Muitos nem sabem, nem acreditam em Satanás, mas Satanás introduz e trabalha de tal forma que eles acreditam naquilo com a convicção tão intensa que eles dedicam a vida dele por aquele objetivo perverso ali. Ó, existe ainda, né? E passou a existir o que você poderia chamar de Sociedade Fabiana, em 1893. Essa Sociedade Fabiana, ela tem esse nome por conta de um general romano, né? Quinto Fábio Máximo, que ele viveu 275 a 203 a.C. E ele tinha uma tática. Ele era conhecido como aquele que adia. Então a tática dele era a paciência. Quando ele enfrentava algum exército poderoso, ele vencia através da paciência. Ele não contra-atacava, ele não atacava, ele ficava enrolando, né? E com pouco tempo ele ficava difamando, ameaçando, fazendo coisas que o exército lá, eles iam perdendo todo aquele ímpeto que eles tinham, aquela esperança, aquela vontade que eles tinham. O símbolo eu mostrei para vocês aqui. O símbolo que eles tinham era um lobo vestido com a pele de cordeiro, né, em um escudo. Mas aí eles perceberam que a sociedade estava se assustando com isso, e aí eles trocaram o símbolo para o símbolo de uma tartaruga, que tinha o propósito de dizer o quê? Que eles vão perseverantes no seu objetivo de forma incansável, lenta, porém perseverante. Então é não desistir. E de fato eles conseguiram muitas coisas através disso. Eles foram, no caso, treinados na paciência. Lentamente e pacientes eles vão conquistando os objetivos dele. Essa é uma seita que ela adquiriu muita força no meio da sociedade através da caridade, né? Disfarçada como uma seita que se preocupa com o social. Agora me diga se não encanta, não é? Até os cristãos. Você encontra uma sociedade onde essa sociedade faz o bem, ajuda os pobres, dá um suporte e aquela atenção toda, todo mundo se apaixona. E daí, se eles disserem que são cristãos também, aí pronto. As pessoas vão observar e vão dizer, ali sim são cristãos de verdade, porque vê o empenho e o cuidado que eles têm com os necessitados. Então, um dos líderes dessa sociedade, ou dessa religião, eles dizem que você vai conquistar aquele ambiente através de uma ação silenciosa pelos cantos. Então, isso a gente pode tomar para a nossa igreja, mas a gente pode tomar também para a nossa vida, para que a gente saiba proteger o nosso lar. Porque esse tipo de ensinamento, pessoal, não entra através de uma pessoa diretamente. Já está dentro de sua casa. Esse tipo de ensinamento já mora na sua casa. Vocês sabem dizer como seria isso? Leva ali para Van.
através da cultura como um todo. Televisão, celular, nas escolas, todos os ambientes hoje em que a gente está inserido, no trabalho, numa roda de conversa, tudo hoje já está, eu diria que contaminado por todo tipo de pensamento antibíblico. Não é à toa que a gente, infelizmente, com muita frequência, a gente vê filhos de crentes que cresceram e se criaram em igrejas e depois de certa idade apostatam, negam a fé. Por quê? Porque de forma bem lenta, mas constante, na base da tartaruga, vai sendo colocado na cabeça das crianças todo tipo de ideia que não é bíblica. Você vê, por exemplo, que a ciência ela tem uma vertente, que é o evolucionismo, Darwin, Big Bang e tudo mais, mas também tem uma vertente científica, que é o criacionismo. Mas nas escolas não é mostrado, simplesmente não é nem mencionado. Então a criança cresce achando que ciência, saber, conhecimento, inteligência é sinônimo de ateísmo, de contra a Bíblia. E aquilo ali devagarzinho, e vai crescendo e ela vai achando que na igreja é um costume, é uma tradição, mas que aquilo ali não passa de religiosidade. Virtual. Exato. Então você vai somando isso a mais um monte de pequenas coisas e, bum, é assim que se invade. E se o pai e a mãe não têm o discernimento de estar ali filtrando, de estar explicando, quando menos espera, a batalha está perdida e não sabe como é que aconteceu. É verdade. Bem pertinente a fala de Ivan Galvão. Eu só vou voltar um pouquinho, porque Ivan Galvão resumiu muito bem a situação atual cultural que nós vivemos, não só aqui no nosso país, mas no mundo. Mas eu quero dar um exemplo, voltando um pouco, como isso começa a entrar dentro justamente de toda a construção, a começar da primeira privada instituição, que se chama família, que o próprio Deus constituiu, as demais, escolas, igrejas. E eu quero dar um exemplo bem simples. Vamos lá. Temos uma igreja, essa igreja simplesmente chega com os líderes e fala para toda a igreja, ou seja, seus membros: gente, vamos reunir alimentos, e a gente precisa também dos alimentos, nós precisamos de dinheiro, ofertas, para que cheguem sim às pessoas devidas. A igreja vai lá e assim o faz, traz alimento, bastante recursos, e de repente o pessoal vê o alimento ser distribuído, mas tão somente o recurso, ele está ali guardadozinho de certa forma. Por que eu digo de certa forma? Porque o recurso pode estar sendo desviado para outros fins. Exemplo: não vamos comprar um espelho para não sei o que, não sei aonde, enfeitar nossa igreja. Foi pedido recurso para quê? Desvio. Não é uma simples situação? Aí eu pergunto, vamos voltar à consciência: se esse recurso foi pedido para X situação, por que desviar para outra? Pode ter até a mesma competência, ou a mesma finalidade, em ser realmente para ajudar. Mas é interessante fazer isso, sendo que os recursos foram destinados para... Então, a primícia, se a gente pegar, que deva desenvolver muito bem a questão dessa seita, vai ser excelente. Excelente. Quem não quer ajudar o próximo? O ímpio. Aquele que já está com uma maldade tão grande do seu coração que esse aí já não tem mais nem sensibilidade, não tem mais nem sentimento para com o próximo. Mas não é bonito? Mas com qual intenção está sendo essa primícia? É para o ato verdadeiro? Se prestarmos atenção dentro da cultura, a qual a gente está sofrendo muito, dentro dessa perspectiva dessas seitas, não é diferente não. Toda primícia é linda.
Vamos juntar todo mundo, nós somos a favor de todos. Todos, sem exceção. Primícia maravilhosa. A própria palavra de Deus fala que não deve ter o que? Acepção de P. Olha aí, usando a Bíblia. Mas procurem saber com mais calma, além dos estudos, o que essa seita está promovendo, são todos mesmos? Ou quem os interessam? Então nós temos que ter muito cuidado com as primícias, mas também com a finalidade delas. Muito importante. Porque a todo momento, sim, vão ser imitadores da Bíblia, mas não com as primícias e a sensibilidade que a Bíblia manda nos ter. Enquanto se faz para Cristo, os verdadeiros cristãos, esses outros fazem para quem? Eles mesmos. Então tenhamos cuidado em toda e qualquer situação a qual escutar: eita, que lindo! Lindo o quê? Como? Quando? Por quê? Quem? Se não for premissas bíblicas, com intuitos bíblicos, prestem muita atenção. Porque sim, vai ser enganado como o diabo quer enganar, inclusive como ele tentou a Cristo, enganar. Para finalizar, o Espírito Santo de Deus levou Cristo para onde? Quando ele estava justamente em sua jornada aqui, para o deserto. E o diabo, para tentar Jesus, levou para onde? O pináculo, olha. Para mostrar o mundo para o diabo. Não foi assim? E dizendo que o quê? Vou te dar, Senhor Jesus, o mundo, tudo. Olha, a glória, tudo, riqueza, tudo. O que é que esses dessa seita até agora que a gente viu prometem? Tudo de bom, é ou não é? E nos leva para onde? Nos eleva para cima. O ego eleva para cima. Eita, eu vou ter o quê, rapaz? Preste atenção, com qual intuito você vai ter? Aí vem o Espírito Santo, leva Deus para onde? Voltando para o deserto. E no deserto tinha tudo. O Espírito Santo de Deus, levando para onde? Para quê? Aí sim, a gente vai um pouquinho mais avante. Para fortalecer o próprio Deus, para fortalecer o próprio Cristo. Na sua jornada. Ele foi tentado, mas ele foi o quê? Em tudo não pecou. O diabo ofereceu tudo de graça, como se fosse dele. Então vocês querem tudo? Se for da parte de Deus, vindo de Deus, até o deserto, sim. Nós devemos dizer, quero. E nós vamos sim ter, pouco ou muito, nós vamos ter sim o deserto em nossas vidas. Isso é fato. Da mesma forma como repetidamente a gente viu aqui no culto, ouviu no culto. Para quê? Para que Paulo tinha aquele cidadão lá, furando ele direto, esbofeteando ele direto? Paulo fala a respeito. E um dos intuitos era justamente para não esquecer de Cristo, de Deus. Então você quer tudo o quê? Prestemos atenção. Quando essas seitas chegarem oferecendo o mundo para qualquer pessoa, inclusive para você. Então, o princípio, joinha. Mas e o intuito? Querem o quê fazer conosco? Com essas situações? Irmãos, essa religião, ela tem um objetivo. O objetivo deles é substituir o cristianismo. Mas eles não fazem questão de que tenha o nome cristianismo. Eles até permitem que tenha o nome cristianismo, mas ele quer arrancar a essência do que é o cristianismo. Então ele tira o conteúdo e deixa o título, para que a pessoa acredite que está no cristianismo. Então o propósito deles é vencer o cristianismo, substituindo o cristianismo pelo humanitarismo, não é? Um ensinamento humanista, onde coloca o homem como que o centro de tudo, certo? Então isso satisfaz muito o homem. Seria a religião do homem. É a ideia de mudar o imaginário das pessoas
através das palavras. Veja, eu falei para vocês de um desses líderes, inclusive atual, que ele disse o seguinte, ele disse isso há cerca de uns 30 anos atrás. E ele já tinha os seus, acho que 40 anos por aí. E ele disse o seguinte: eu acho que para implantar nossa religião vai demorar, vai ser demorado, penoso, mas será os moldes em que a cabeça do povo está preparado para receber nossa doutrina. Isso é um líder que tem muita potência, assim, muito referencial mundial, e ele tem essa ideia. Acredito nisso, trabalho para isso, mas será aos moldes da cabeça do povo. Para implantar a nossa religião, acredito que levará muito mais que 30, 40, 50 anos para implantar. Por isso, não pensem que será tão imediatamente que será implantado. O que ele está dizendo, na verdade, é que vai morrer e não vai ser implantado. Mas ele está dizendo que será implantado. Então, observe que essa seita, essa religião, ela trabalha com a paciência. Mas Satanás, ele já pegou isso da Escritura. Ele sabe, através do que Cristo mostrou, da importância da paciência, ele sabe o poder que alguém paciente tem. E eles treinam para isso. E eles, sabendo disso, aceitam essa condição. Muitas vezes nós, cristãos, não conseguimos ter paciência com as coisas. Veja, aí se apropria de algo que é nosso, o diabo se apropria de algo que é nosso para nos perverter. Veja, essa seita, o criador dessa seita, assim, porque essa seita foi criada por Satanás, lá no Éden, né? Mas assim, ele vai levantando pessoas aonde ele vai. As coisas não são novas. Entenda, as coisas não são novas. É tudo antigo. Elas só vão mudando de cara, mudando de capa. Então, como a gente falou, por exemplo, de Máximo, o Fabiano Máximo, ele viveu antes de Cristo. Mas as mesmas ideias que hoje foram acolhidas por esses novos líderes. Esse líder viveu em 1883. Na verdade, ele morreu aos 64 anos. Ele viveu em Londres, na Inglaterra. Veja, ele tentou trazer uma ideia de sociedade perfeita, certo? Mas para isso ele precisava destruir o cristianismo. E ele instigou a que o cristianismo fosse destruído à força. Morte mesmo, perseguição e tudo. Só que não deu certo. Aí outro líder pega as mesmas ideias dele e diz: não vamos na força não, vamos na paciência. Mas veja só, esse líder, ele tinha 7 filhos, certo? 8, mais um foi da empregada, certo? E aí a esposa dele não aceitou aquilo, ele deu para um amigo dele criar. Veja, os 4 primeiros filhos desse líder morreram de fome. Já 3 filhas deles suicidaram e uma morreu de câncer. Então observe como era a relação desse sujeito com sua família. E ele trouxe a proposta que até hoje é acolhida pela sociedade, como sendo referencial para uma sociedade perfeita. A ideia deles é o seguinte: eles nem fazem questão que você saiba quem é que está te liderando. Eles até se satisfazem que você pense que quem é o seu líder é Jesus Cristo. Não, deixe eles pensarem que o líder deles é Jesus Cristo, contanto que eles façam como a gente planeja, né? Contanto que eles executem os nossos planos, deixa eles pensando que serve a Jesus Cristo mesmo.
Veja que a estratégia assim é muito maliciosa. Eles acreditam que a causa dele é justa. Chesterton, que é um homem assim, que fez muito bem, foi muito usado por Deus para combater esse tipo de gente. Ele combateu um homem chamado Bernard Shaw. E ele dizia o seguinte desse Bernard Shaw, que esse Bernard Shaw preferiria trocar toda a humanidade do que a sua ideia. Então veja o quanto de convicção eles têm de que aquilo sim é o que deve ser implantado no mundo, que a ideia dele é real. Ele disse, olha, se fosse para escolher entre abandonar a minha ideia, né, ficava claro esse pensamento dele, né? Se fosse para abandonar a minha ideia ou a humanidade toda ser extinta, eu preferiria que a humanidade toda fosse extinta. Para você ter uma noção. Vai falar? Vou tentar também exemplificar essa situação. Veja que aqui, a qual foi descrito essa situação, coloca uma pessoa dizendo que quer exterminar todo mundo, mas que a sua ideia sobreviva em outras pessoas. No deserto, quantos anos passaram? E Deus disse o quê? Que o quê para outra? Porque não era para essa geração, não era assim? A terra prometida, não, vocês vão, novamente, gente, ideias que são o quê? De Cristo Jesus, de Deus. Exemplo, quantas vezes vocês viram, e outra situação aqui, vamos lá. Ele está falando da ideia dele, mas não da pessoa dele, correto? Então, quantas vezes a gente já passou por certas situações em um confronto que eu falo, um debate, uma conversa, um conflito de ideias, mostrando sim que aquela pessoa, não somente a ideia, mas aquela pessoa, já não vou para a ideia, vou para a pessoa, ela é assim, errada, troncha, não tem nada a ver inclusive com o que ela propaga, com o que ela acredita, com a ideia a qual ela defende. E mesmo assim, você provando, provas, algo concreto, essa pessoa que está do outro lado debatendo com você não acredita. Porque é como o Júnior falou aqui, um pouco antes dessa fala. Eles preparam o quê? A mente das pessoas, para que chegue até esse ponto. Como o Benvan já falou em sua fala. A cultura, eles envolvem de um jeito a qual a gente não percebe, de todas as diferentes maneiras, a qual, como nós vamos ver, aquilo que foi implantado já está em comum em nosso meio. Nós não, como eu posso dizer, não vamos ter mais a sensibilidade de perceber que aquela ideia, que aparentemente é joinha, já está nos estragando e pensando a gente que aquela ideia, sim, é maravilhosa. Pode até ser a premissa. Mas é esse o fim? É essa a finalidade? A gente já está o quê? Mesmo sem saber, corrompidos, muitas vezes. Então, veja só o que esse Bernard Shaw, ele chega a declarar. Ele diz assim, eu nunca sei exatamente como deixar minha opinião clara, porque me oponho a qualquer tipo de punição. Aí você diz, nossa, né, que pessoa tão boa, né? Ele não quer punir você, ele vai aparentando dizer isso, né? Como se não quisesse te punir com a opinião dele, mas ele sabe que é boa a opinião dele. Eu não tenho que punir ninguém, mas há um número extraordinário de pessoas que eu quero matar. Eu não tenho um espírito cruel, nem mesquinho. Mas isso deve ser óbvio para vocês. Vocês todos devem conhecer meia dúzia de pessoas, pelo menos, que estão usando este mundo, que são mais um problema do que elas valem. Então, se essa sociedade olhar para você e perceber que você é um problema,
um problema maior do que o que você vale para esse mundo. Eles dizem, olha, a gente tem um terreno maravilhoso, mas esse terreno está ocupado por um monte de gente que não presta. Inúteis. Vamos exterminar. Mas aí, como eles não conseguem exterminar fisicamente, acabam exterminando psicologicamente, não é? Nas suas crenças, na sua fé. Olha só, eles têm alguns pontos como se fossem os mandamentos para que eles conseguissem vencer o cristianismo ou qualquer outra sociedade que se opuser a eles. Eles dizem, olha, nós temos direito à desonra. Já ouviram isso? Ter direito à desonra. Eles querem implantar naqueles seguidores deles, que vão trabalhar para eles, que a desonra é um direito deles. Por quê? Porque você tem que ter a honra, tem que ter honra. Precisa não. Por isso que eles se utilizam de qualquer artifício, se for útil para te corromper. Aí pode ser a mentira, pode ser a traição, pode ser o que for. Aí você vai e diz, mas rapaz, não faz isso não, isso é uma desonra para tu. Eu tenho direito da desonra porque eu não tenho direito da desonra. Então isso faz com que eles sejam frios, calculistas, não é? Maliciosos. Outro artifício deles, não é? Que é uma regra deles, para derrubar o cristianismo é a fofoca. É a fofoca. Mas lembrem-se, quando eu disser eles, não pensem só nessas pessoas não. É quem está por trás deles e que colocou neles essas ideias. Porque quando Jobs falou aqui, olha, no caso, essas pessoas querem oferecer sempre o melhor para você, porque é para te corromper. Porque quem não gosta do que é prazeroso, do que é bom, não é? Então eles tentam te corromper, fazendo você de coitadinho, fazendo você de que você merece isso, merece aquilo. Foi o que Satanás fez com Pedro, irmãos. Jesus Cristo dizendo, olha, eu vou ser pego, eu vou ser preso, eu vou ser judiado, eu vou ser morto. Aí Pedro chama Jesus Cristo no canto para repreendê-lo. Senhor, não, isso jamais te acontecerá. Tem piedade de ti. Repreendendo Jesus Cristo. Jesus Cristo identificou que por trás de Pedro tinha essa sociedade fabiana, que de forma sucinta queria corromper logo a mente de quem? Do nosso mestre. Aí ele identifica e diz, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Você é para mim pedra de tropeço. Mas observe, Satanás não cogita das coisas dele próprio. Ele cogita das tuas coisas. Por que ele faz isso, irmãos? Veja, Satanás tem os interesses dele, mas ele abre mão dos interesses dele para lutar pelos teus interesses. Tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Por que ele cogita das coisas de vocês? Alguém sabe dizer? Ou quer comentar? Porque veja, se você for seduzir alguém para fazer o que você quer, trazendo só os teus interesses e cegando para o interesse daquele que você quer seduzir, qual é a chance de sucesso? Nenhum. O sujeito vai dizer, esse camarada só pensa nele e ainda quer me usar. Aí Satanás sabe disso. Então Satanás olha para o interesse do sujeito e diz, vai, é isso mesmo. E instiga aquilo justamente para você lutar por essa causa, porque você olha para si, não para o diabo. É igual os fariseus e doutores da lei lá que debatiam com Jesus Cristo. Eles lá debatendo e querendo mostrar que Jesus Cristo estava errado. E diziam, nós temos um pai que é Deus, Abraão. Deus é o nosso pai também. E aí Jesus Cristo, não. Vocês têm por pai o diabo. E vocês querem satisfazer os desejos do coração do pai de vocês. Então veja, quando você quer os seus próprios interesses, você está querendo o interesse do diabo. Porque o interesse do diabo é que você também tenha desejos egoístas, avarentos, entendeu? E aí você vai se corrompendo,
depois daí para frente é corromper os outros. Então, direito à desonra, fofoca e a proliferação do medo. Eles sabem que vão vencer a igreja quando eles encontrarem algo que a igreja tem medo. E aí eles dizem, olha, surgiu isso, e a igreja entra em pânico, ou a sua casa, ou a sociedade entra em pânico, aí eles dizem, olha, eu tenho a cura, olha, eu tenho a solução. O medo vai fazer com que você corra para eles, para fazer o que eles dizem. Um exemplo disso foi essa pandemia. Se as autoridades tivessem dito que se você comer lama, você curaria o coronavírus, todo mundo comia lama. Ou seja, eles sabem que o medo faz a sociedade correr para os braços dele. Eu estava esperando o Júnior chegar aqui na terceira situação, que é proliferação do medo. E não que não tenha a ver com as demais situações. Direito à desonra, como o Ben Júnior falou no início. A palavra de Deus fala o seguinte: quem não é de Deus é do diabo. Correto? Ou você é filho de Deus, ou você é criatura de Deus. E graças a Deus ainda pode ter salvação em Cristo Jesus até que Ele volte. Sendo bem simplório, a receita é simples. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Fé. Como a gente já falou a respeito da definição da fé, não vamos entrar nesse aspecto. Mas onde eu quero chegar nessa separação, até chegar no medo, terror, como o Júnior bem falou. Eles vão para as duas situações. Eu vou colocar o terror ao ponto de até haver a destruição daqueles que não são meus. Prestar atenção nisso? Se você não for com as ideias a qual eles estão propagando, as ideias a qual eles querem que você seja também dessas ideias, e olha como é que eles fazem com o medo, o terrorismo, você vai ser morto. Vai. Pode ter certeza. Vai ser morto sim, se você não tiver em conjunto, ser um aliado deles, quer seja por convicção, quer seja por medo. O importante, 2 pontos: eles não me atrapalhem e vamos embora junto. Medo. Convicção é que já está entregue mesmo às vontades da própria carne, porque essa seita até agora só está promovendo isso, vontade da carne, vontade do espírito não, só da carne. E aí eu mato pelo quê? Pela ideia, né, assim, Júnior? Se você não quiser vir comigo, seja do que for, ou por convicção ou por medo, eu vou lhe matar. Isso coisas literalmente, viu? Acontece em nosso mundo, em vários países. Se você não for pelo medo ou pela convicção, eu vou lhe matar. Simples. Isso já acontece com os princípios, até agora o que a gente viu dessa seita, que Júnior assim está explanando para nós. Então, nessa questão de direito à desonra, é aquilo: você vai matar, mas ele só fez uma besteira, isso não é digno, não é de morte isso que você está fazendo. Ele não tem honra. Sim, gente, Júnior, eu vou atrapalhar o Júnior várias vezes, mas já que ele dá a liberdade, né? Mas se nossa inclinação, ou seja, a inclinação do homem é para o mal, já imaginou? Vem cá, ô Sandro, o que é que tu queres? Aí eu sei o que Sandro já quer, mas eu pergunto só perguntar: Jôs, eu quero um iate. Oxe, vem-te embora aqui, tu pode ter esse iate. Mas como é que eu posso ter esse iate? Não, tu vai ali e rouba. Sem problema. Mas isso não é uma desonra. Não, rapaz, mas aqui você tem esse direito à desonra. É um exemplo simples. Estou colocando um bem como iate. Mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, até a esposa de outra pessoa.
Mas é uma desonra. Não, mas é que você pode, você tem esse direito. O ego de Sandro então se eleva e diz: oxe, o lugar é aquele. Premissa, ó. Você pode ter tudo. Tudo o quê? Olha, João, então você tem Sandro, mas Sandro não é disso não. Até onde eu conheço, ele testemunho dele. O interessante das seitas, o primeiro fator foi o que estou comentando aí, a paciência é tudo, né? Bem-aventurados é aqueles que são pacientes. Eu mesmo tenho uma visão de dizer o seguinte: paciência é muito difícil. Geralmente, quem tem pouca. É difícil a pessoa ser paciente longamente, né? Mas a seita ela tem facilidade e tem armas que ajudam ele totalmente. Primeiro, a própria natureza pecaminosa do homem. A seita ele não faz discriminação. Ele usa isso. Ele foca o que a pessoa quer. Que o vento tava, né? Ele foca o que a pessoa quer, que é uma das armas. Né? Aí já segura a pessoa e usa a própria palavra em algumas situações e ações que, por a igreja às vezes não praticar, eles estão no lugar da igreja. Ele vai passar como se fosse cristão, por atitudes bíblicas, mas por outro lado, é mais pelas pessoas. O perigo é esse. Até a própria igreja, às vezes, tem ações que eu acredito que são como fossem heresias, no sentido de seitas. Às vezes, não diz não. Ou diz não para uns e outros não. Começa a alisar as pessoas em alguns momentos com medo de trazer prejuízo à igreja. Nós vamos dizer o que a Bíblia manda, pensando em outras coisas. E esquecemos que não devemos agradar os homens, mas fazer o que Deus quer. A seita não, ela é liberal e faz de forma aberta. Você quer, aqui oferece. E como eu disse, faz ações que a igreja não faz, né? Que eles fazem, aí fica melhor ainda. Eu sou livre para fazer, porque a Bíblia nos ensina a ser contrário à nossa natureza. Por isso que as pessoas de imediato nem se agradam com a palavra, porque sabem que a palavra quer que a gente sejamos a verdade, né? Que andamos na verdade. E geralmente as pessoas, para ter lucro no mundo, tem que ser o contrário. O mundo tem um sistema totalmente contrário à palavra de Deus. Quem quer viver se ostentando, vamos dizer assim essa palavra, né, vai dentro do sistema no mundo. Porque a Bíblia não condena todas as coisas, elas condenam umas. E também diz que tem muitas que nós podemos fazer, é o que não nos convém. Muitas coisas o cristão faz, não é pecado, não é errado, mas não convém, que isso vai nos trazer consequência para o crescimento do reino de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Por isso que eu digo, a arma da seita é fácil demais. Aí vê igrejas aí, ou vocês que diz, quando vai falar, meu amado irmão, católico, espírita, cristão, macumbeiro, ele agrupa todas as seitas, agradando a todos, e com o mesmo intuito de todos eles, quando estiverem juntos, né, ter a mesma liberdade, participar das mesmas coisas. E nós vemos que é uma coisa que é como se fosse unificar a religião, né? Eles querem unificar a religião. Isso que Sandro falou é justamente outros objetivos deles, né? Assim, dessa seita, dessa religião. Um é o direito à desonra, então eles dizem, olha, se é pela causa, vale. Roubar, sim, não é pela causa maior. A causa você não acha ela sublime? Então pronto. O que você quiser fazer pela causa, inclusive matar, porque para eles a causa deles é mais importante que a própria vida. Por isso que o aborto, coisas assim, não vale de nada, porque está dentro desse objetivo deles. Então, para eles convencerem as pessoas, eles têm que mostrar que a desonra é um direito. A fofoca é uma arma também. A proliferação do medo. Aí vem o que Sandro falou. Hegemonização dos objetivos.
Eles não podem ter objetivos diferentes, eles têm que unir-se de tal forma que o que trabalha no Brasil tem que trabalhar nos mesmos objetivos lá no Japão, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles querem fazer uma fusão, né, que é o próximo ponto. Uma fusão de todas as instituições. Eles não se conformam somente com o sistema religioso, não. Se eles vencerem o cristianismo aqui na nossa igreja, eles não se conformam só com a nossa igreja, eles também querem a Câmara dos Vereadores, querem a prefeitura, eles querem os departamentos de mídia. Então eles querem todos e fazer uma fusão em causa do objetivo deles. Olha, nós vamos terminar por aqui, mas eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Teve um homem na Bíblia que usou alguns desses artifícios. Ele usou naturalmente, né, na hora da conveniência. Essa sociedade fabiana nem existia ainda. Mas ele trabalhou com as armas dessa sociedade. E eu quero que vocês identifiquem, e no domingo que a gente retomar, né, esse assunto, eu vou perguntar: vocês leram o texto, viram esse personagem bíblico, aonde ele se utilizou dos artifícios daquela seita que nós falamos? 2 Samuel, capítulo 15. Marquem aí, decorem, façam alguma coisa, mas leiam, releiam em casa, quantas vezes vocês puderem, para vocês verem o artifício que Absalão, filho de Davi, foi usado pelo diabo para pôr em prática muitas armas, muitos artifícios dessa seita. E aí vocês vão dizer se entrou nessa questão a desonra, né, se entrou a fofoca, se entrou a unificação, né, de todos os objetivos, se entrou a proliferação do medo, o que ele usou de artifício satânico para conseguir o objetivo dele. 2 Samuel, capítulo 15, todo, né? Você pode ler até o 13, do 1 ao 13, focar no capítulo 13, capítulo 15, do versículo 1 ao 13. E depois a gente vai comentar aqui como é esse artifício. Porque você pode pensar assim: ainda bem que nenhum membro da sociedade fabiana entrou aqui. Ele está aqui, minha gente. O membro supremo da sociedade fabiana está aqui. Vocês não conseguem ver ele, não? Nem com os olhos da fé. Quem é que está aqui tentando implantar essas ideias, mesmo sem ter nenhum dos seus súditos aqui? Quem é? Satanás está aqui. Ele está em todos os... Não ele, não é que ele não é onipresente, mas os seus capazes, os seus demônios. Com esse objetivo. E como o Evandro Crespo bem colocou, as ideias já foram jogadas na nossa mente, na mente dos nossos filhos. E a gente vem com muitas ideias daquelas, e a Escritura nos purifica. Quando a gente ouve a pregação, o estudo, a gente... Nossa, eu nem percebi que eu estava seguindo esse caminho, por exemplo, da paciência. Explodo em determinado ponto. Eu suporto tudo, mas isso... então aqui você está sendo um adepto da sociedade fabiana, no sentido de não aceitar o governo de Cristo. Você está sendo um gnóstico nesse aspecto. Então é aquilo, é a gente pegar tudo que o Senhor pede e executar. Nem preciso, William, que a gente terminou já. Então, irmãos, lembrem de estudar 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 13, tá? Alguma pergunta, algum questionamento? Então acho que é bom pegar mesmo. Não, Jobs não está escutando o bichinho mesmo, tu grita. Bem.
Aqui escutando. Leva a lição. Ô Júnior, vê só. Eu assisti essa semana um filme sobre relatos da Segunda Guerra Mundial. E eram crianças que estavam sendo trazidas tanto da Alemanha como da Polônia. Chegava por mês cerca de 123 crianças por mês, já que não tinham os pais, no início ali da Segunda Guerra. Aí elas estavam indo para a França, que ainda não tinha sido invadida, estavam com ameaças. E lá, quando a ameaça foi concretizada, elas iam para a igreja. Não eram bem igrejas, eram castelos. Só que os castelos, eles estavam muito próximos ao espaço que ia ser invadido. Aí elas foram transferidas para as famílias que aceitavam, e um grande número, que o número estava enorme, estava passando de centenas para milhares de crianças. E elas foram, estava um debate entre os líderes que ali cuidavam delas, os líderes religiosos judeus, se elas iam ser ou não transferidas para as igrejas católicas. Por quê? Porque lá nas igrejas católicas, elas iam ser doutrinadas conforme a religião. E estava aquela resistência, só que eles tinham dias, horas para se decidirem, porque os inimigos estavam vindo. E eles ficavam ali naquele debate. Uns diziam, não, a gente não vai levar as crianças. Outros diziam, sim, porque neste momento crucial, é importante que a gente deixe de lado esses detalhes aí da fé, da religião, para que seja salva essas vidas. Aí vocês falando, tanto o Jobson aí abordou bastante essa situação, tu também. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, certo que foram salvas, foram muitas mortas, entre judias, ciganas e deficientes, e muitas judias também foram mortas. Aí eu fiquei pensando assim, lógico que a gente vai pela vida, isso é quase feito aprovar o aborto. Mas praticamente, porque elas já estão vivas. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque assim, é tão sutil o pensamento de Satanás para com a humanidade, que você pega, eu fiquei pensando, e agora? A fé ou a vida, né? Justamente, aí eu, meu Deus, eu agora trouxe a imagem do filme e fiquei pensando a sutileza do inimigo e a vida das crianças. Só mais uma coisa para concluir. Para você ter ideia, o quanto e que me trouxe ainda mais assim, eu pego ou não pego o microfone para falar? Aí eu disse, vou pegar. Por quê? Porque tinha uma menina, ela foi destacada, porque são números, né? Não vai contar a história individual de cada. Aí trouxeram uma menina que, Júnior, ela estava cantando a Ave Maria como um anjo. Ela era judia, ela já era uma mocinha. Ela cantava como um anjo. Para você ter ideia, o nome do filme, para quem quer assistir, é Resistência. E eles estavam, quando os inimigos chegaram, aí disseram, não. Tinha um rapaz que dublava o Charles Chaplin, e ele era muito bom muito também. Ele fazia isso para animar as crianças que estavam muito más. Mas ele era muito bom de falsificar passaportes. Então ele teve a ideia de falsificar de muitas crianças para poder tirar elas do país e levar para a Suíça. Aí veio, quando ele estava transportando essas crianças de trem, chegou um dos oficiais, braço direito de Hitler, no trem e abordou eles. Eles ficaram, você sabe, mais ou menos como foi o comportamento de cada um deles. Aí
na hora que ele questiona, que tudo mais, ele vai ver o rapaz, verificar o que estava sendo o tutor das crianças, aí ele mexe assim na roupa dele e vê um broche. Aquele broche, ele, na verdade, não foi ele que recebeu, foi uma espiã que recebeu o broche para que passasse para eles. E quando ele vê o broche é como se desse a eles uma proteção, né, do lado dos nazistas. Aí beleza, ele vê o broche, ele fica assim olhando, mas fica todo cismado com tudo aquilo. Aí eles começam, um outro tutor manda as crianças cantarem, aí a Ave Maria e outra música lá. Menina, a menina canta tão divina, mas tão divina que encanta e convence o cara. Encanta e convence. Aí é isso, eu fiquei, meu Deus do céu, e aí? São vidas. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial, para quem mais ou menos tem uma ideia de procurar saber, foi uma coisa muito triste, eram inúmeras vidas infantis ali para serem salvas. Mas e se essas crianças depois veredassem justamente por algo nesse viés aí tão arriscado, tão perigoso, quanto é hoje para as que estão no mundo? Então, eu estou entendendo. Quem? Obrigado, senhor. Veja, irmãos, isso daí parece sim complexo de se enxergar aonde está o procedimento que honra ao Senhor. Só que a gente tem que parar para pensar o que é que Deus pede de nós. Deus pede de nós que a gente ame a nossa vida mais do que ame a nossa fé em Cristo? Não. Então, se disserem assim, ou nega, ou morre, então mate. Certo? Só que tem uma coisa. Essas crianças estavam nessa condição? Ou nega ou morre? Não. Não. Porque veja, é aquela questão. A possibilidade de negar não é um motivo de desistirmos da vida ou de desejarmos a morte para ninguém. Eu quero a minha morte antes que eu negue, quero. Mas eu não posso morrer hoje porque eu estou em dúvida se amanhã eu vou negar. Então é aquilo, a criança foi instruída na fé. E agora ela vai para o meio de lobos. Se ela de fato tem a fé genuína, ela não negará. A fé é para sempre, é eterna. Agora, se perceberem que ela não está negando de jeito nenhum e disserem, pois você vai morrer, aí ela sim tem que dizer, então eu quero a morte. Mas a possibilidade de negar não pode ser um motivo para a gente escolher a morte. Consegui ser claro ou não? Deu para entender, tia Lanita? Porque assim, o problema dessas crianças era os pais pensando, não, é melhor morrer aqui do que elas irem para lá e negar. Mas eles estavam já querendo dizer que o que elas creram até agora a respeito da fé ia ser desmanchado por conta de hereges que estão sob tutor deles. Mas e o que dizer de Israel, que foram suas crianças também, por exemplo, para a Babilônia? E Deus disse, vá e tem mais. Trabalhe para a prosperidade da Babilônia, viu? Trabalhe para a Babilônia enriquecer. E morem lá, constitua família lá e tudo mais. Então é basicamente isso. Olha, eles estão indo para um ambiente que é contrário à fé deles. Tudo bem, mas quem cuida deles é o Senhor. Certo? Agora, quando a gente é posto entre a cruz e a espada, é aquilo, ou você segue a cruz ou você entra na espada. Venha para a espada então, pode me matar. Certo? Mas, se olha, a nossa filha, né? E agora? Um exemplo, o governo está tomando as crianças para colocar em creches que vão ensinar heresias aos nossos filhos. Não, vamos matar nossas crianças porque é melhor
morrer do que... Não, mas peraí. Você não confia no que você ensinou a seu filho, né? Essa fé vai protegê-la de qualquer heresia, né? Bem breve. Se hoje aqui no Brasil dissesse todo cristão vai morrer, você sabendo que tem ali um outro país que ainda é livre, você vai se esforçar ou não para ir para aquele país? Basicamente é isso que estava acontecendo. Eles estavam se esforçando para que saísse daquele território que iam matar eles, todos eles sem exceção, para ir para aquele outro país. No caso, a falta de fé dos pais, a falta de fé até naquilo que eles creem. Que eles creem, justo. Queria fazer com que as crianças ficassem para morrer. Eu sussurrei aqui em junho, eu falo, mas eu vou falar. O caso de Davi. Davi ia ser morto ou não ia quando chegasse na presença do rei? Se ele se passasse de doido. Vou para aquele outro lugar. Deus sabe todas as coisas. Mas você sussurrou, mas eu não ouvi esse sussurro, não. Foi um sussurro tão baixinho que nem eu ouvi. Então, irmãos, vamos orar. Tem mais alguma coisa, algum irmão a questionar, a acrescentar? Mas só falo da semana que vem, se Deus permitir, se eu tiver aqui, senão não. Não, mas eu não vou viajar. No caso, isso a gente vai ver quando a gente tiver a próxima escola dominical comigo, tá? Aí... 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 13, para vocês identificarem aonde estão as estratégias aí dessa seita na pessoa de Absalão, tá bom? Vou pedir que a irmã Elanita, que deu a última palavra, nos conduza em oração.